Na aula anterior, você conheceu os detalhes sobre a perspectiva de carreira de um redator e de um copywriter. Nesta aula, então, você vai conferir dicas essenciais para textos publicitários para produzir conteúdos interessantes, criativos e relevantes para o público. Bom, para começarmos, então, a primeira dica é crucial para escrever qualquer tipo de texto: ler muito. Afinal, quem escreve lida diariamente com universos muito distintos. Então, se inteirar sobre vários assuntos é fundamental. Portanto, sempre que a sua empresa for oferecer um novo produto ou serviço, ou então você começar a gerenciar um novo cliente, leia tudo sobre o segmento, tire dúvidas, faça pesquisas e pratique a escrita sobre cada tema. Outra dica essencial está relacionada à prática. Isso mesmo. Quanto mais você escrever, melhores serão os seus textos. Então não tenha preguiça de escrever e reescrever aquele conteúdo mais de uma vez e ir lapidando-o como um verdadeiro diamante. Agora, uma dica de ouro para quem vai começar a trabalhar com textos publicitários é que quantidade de palavras não é sinônimo de um bom conteúdo, pois de nada adianta escrever um texto enorme se as informações estão confusas, não atraem os consumidores e são completamente desnecessárias. Dessa forma, faça a primeira versão do seu texto, confira se todas as informações estão claras e depois vá cortando o que for desnecessário. Pois bem, a dica número 4 é essencial para qualquer profissional que trabalhe com textos e deve ser sempre exercitada. Independente do tamanho do seu conteúdo, prender o leitor logo nas primeiras linhas é fundamental. Afinal, o seu texto estará brigando por um espaço em meio a 1 milhão de informações. Assim sendo, desperte a curiosidade do leitor, encante-o, faça uma pergunta, use um bordão, um trecho de música, enfim. A ideia é ser criativo e abrir espaço para que ele se torne um novo cliente em breve. Bom, assim como escrever um bom texto, revisar é uma arte que demanda treino e muita, mas muita atenção. Eu atuo nessa área há mais de 5 anos e posso garantir que uma boa revisão faz toda a diferença no texto. A ação de reler, principalmente em voz alta, é uma ótima maneira para identificar possíveis problemas de concordância, frases muito longas e sem respiro, palavras repetidas e muito mais. Mas lembre-se que é necessário seguir todo um processo para fazer uma boa revisão. Dessa forma, nunca revise o seu texto logo que terminá-lo, pois sua cabeça ainda estará pensando nele e dificilmente você conseguirá perceber algum erro. Assim sendo, espere algumas horas ou dias para reler e até reescrever o que foi produzido. Muito bem. Como você sabe, o texto publicitário permite uma linguagem mais informal. No entanto, regras existem para serem seguidas. Assim sendo, é importante sabê-las para fazer bom uso de todos os recursos que a linguagem escrita pode oferecer. Além disso, você já ouviu a expressão licença poética? Pois bem, ela faz referência a incorreções de linguagem, entre aspas, que são propositalmente usadas para enfatizar uma ideia, ironizar algo, trazer comicidade ao texto, enfim, depende muito do estilo do autor e do público-alvo. Dessa forma, para transgredir as regras da língua portuguesa de maneira brilhante e criativa, é necessário dominar muito bem as suas normas. Bom, a próxima dica é uma das mais importantes desta lista. Sabe aquela frase que diz nada se cria, tudo se copia? Pois bem, na produção de textos, isso é horrível. Afinal, criar conteúdo não é copiá-lo de algum lugar e tomá-lo como seu. Dessa forma, jamais, em hipótese alguma, faça plágio de um texto, por menor que seja o trecho, pois será muito desagradável se o autor da obra vir e reivindicar sua autoria. No entanto, vale lembrar que referenciar não é copiar. Muito pelo contrário. Um texto que cita suas fontes de pesquisa se torna mais profissional e enriquecedor. Por fim, é importante ressaltar que você pode e deve se inspirar em outros textos, mas para evitar cópias, faça sempre a síntese das ideias principais de cada referência e aí sim, comece a escrever com suas próprias palavras. Outra coisa super importante quando se produz textos publicitários é conhecer bem quem é o público-alvo, pois além de adequar o tom que será usado, você também precisa levar em conta o nível de conhecimento do assunto por parte do interlocutor. Dessa forma, fique atento se a sua audiência demanda certa formalidade ou se é possível usar um tom mais neutro. Vale lembrar que para se aproximar dos consumidores é super válido usar coloquialismos, emojis e até gírias, mas isso vai depender muito de quem é o seu público. Dessa forma, estude-o, faça testes e vá aperfeiçoando a sua comunicação, até encontrar o tom certo. E por falar em tom adequado, sabe aquela piadinha ou aquele meme super em alta? Pois bem,
Às vezes, o que é engraçado para você pode não ser para o público-alvo do seu negócio ou do seu cliente. Assim sendo, antes de entrar nas famosas modinhas, pense bem em como as pessoas vão receber a mensagem e como ela pode afetar a imagem da empresa. Outro cuidado que você precisa ter durante a produção do seu conteúdo é a cacofonia. Não faz ideia do que seja isso? Bom, eu explico. A cacofonia é um vício de linguagem que às vezes passa despercebido, mas quando é notado, pode gerar um climão. Isso porque quando esse fenômeno ocorre, temos sons muito desagradáveis aos ouvidos, formados pela combinação do final de uma palavra com o início da seguinte, e que ao serem pronunciadas, dão um sentido cômico ou impróprio para os termos. Veja só alguns exemplos. Na frase, a junção das palavras ela e tinha formam latinha, e ao pronunciar por cada álbum, parece que estamos dizendo por cada, como se fosse uma palavra só. Pois bem, para evitar esses equívocos no seu texto, sempre leia sua produção em voz alta e busque sinônimos para substituir as palavras conflitantes. E por falar em sinônimos, todo profissional que trabalha com produção de texto precisa ter um amplo conhecimento sobre eles. Afinal, repetir palavras é terrivelmente cansativo e ainda empobrece demais o texto. Dessa forma, quando quiser substituir uma palavra por um termo similar, use um dicionário de sinônimos. No site que aparece na sua tela, você encontrará um completo glossário gratuito com diversas opções de substituições. Passa nos materiais de apoio do curso para conferir o link. Bom, agora que falamos sobre substituir palavras, vale lembrar que você precisa usar um vocabulário compatível com o seu público-alvo. Afinal, não faz sentido criar um texto todo rebuscado e cheio de palavras difíceis e ninguém entender uma vírgula, concorda? No entanto, não há nada de errado em usar termos específicos no segmento. Nesses casos, então, a dica é sempre dar uma pequena explicação ou fazer uma breve introdução. Outro cuidado que você deve ter ao produzir seu conteúdo é evitar os famosos pleonasmos. Muito comuns na linguagem falada, eles acabam surgindo na escrita, mas são desnecessários, pois são redundantes, ou seja, expressam a mesma coisa duas vezes. Afinal, a ação de subir só pode ser para cima, assim como só é possível sair para fora, e é óbvio que o elo é de ligação. Agora, dentre todos os pleonasmos existentes, o mais comum dentro da produção de conteúdo para a web é a expressão nova novidade. Chega a doer o ouvido, né? Bom, imagina fazer uma super campanha para lançar um novo produto do seu cliente e fazer uma chamada com essa frase. É piada na certa. Então fique sempre atento a esse vício de linguagem e evite-o a todo momento. Muito bem, caminhando para o finalzinho da nossa aula, é importante destacar que a produção de texto dentro da área publicitária não se restringe apenas ao texto escrito. Afinal, a linguagem imagética tem enorme peso nesse tipo de conteúdo. Dessa forma, muitas vezes a imagem escolhida trará muito mais significado para o texto. Assim sendo, escolha muito bem as fotos que irá usar, pois elas precisam dialogar com o texto e impactar o leitor. Bom, para fechar a nossa lista, não podemos deixar de falar do Call to Action, o famoso CTA. Sabe quando você faz aquele texto maravilhoso, mas não sabe como terminá-lo? Então, usar uma chamada para ação é a maneira perfeita para fechar a sua produção textual e ainda persuadir o leitor a realizar algo que você deseja, como deixar um comentário, baixar um e-book, fazer um cadastro e muito mais. Assim sendo, capriche na escolha e converta seus leitores em clientes. E aí, curtiu as dicas desta aula? Agora é só colocá-las em prática e produzir um conteúdo espetacular. E para deixar os seus textos ainda mais focados na audiência certa, na próxima aula você vai aprender a aplicar a teoria do copo quebrado.